A gente vai para o nosso próximo tema, que é o seguinte: a primeira-dama Michele Bolsonaro chorou durante um evento realizado em São Paulo nesta quarta-feira, após falar sobre o ataque que sua filha Laura, de 12 anos, sofreu da jornalista Bárbara Gância, que a comparou à garota de programa. Segundo ela, a filha foi novamente atacada, dessa vez na escola. E eu estava até bem, né? Mas a Carla falou na Laura. E não foi muito fácil ontem, né? Desculpa, emoção. Porque a gente até se segura, a gente continua quando ataca a nossa honra. Mas quando mexe com os nossos filhos, dói, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina replicou, falou: você é a puta? E eu só tô aqui hoje, que com certeza a pauta mais importante para minha vida é a minha família, a minha casa. Porque eu sempre falo que eu sou primeira-dama do Brasil, mas antes eu sou mãe, sou esposa, com muito orgulho. Porque foi esse o papel que eu escolhi, ser ajudadora, ser companheira do meu marido. Após usar o termo depreciativo contra a criança, a jornalista trancou seu perfil no Twitter. Você, Zé? É um processo de desumanização de toda a família do presidente Jair Bolsonaro que preocupa. Eu sei, toda disputa eleitoral envolve emoções, afloram os ódios e às vezes os amores, mas aí passa do limite. Eu já vi o presidente Jair Bolsonaro de uma forma bastante irritado, batendo na mesa quando atacaram os filhos dele, mas os filhos que já lidam com política, que têm mandato. Imagine agora como ele está sofrendo quando atacam uma garota de 12 anos. Todo esse processo aí tem em mente a maldade por trás, e é evidente que ela quer lembrar aquela fala do presidente na visita das meninas venezuelanas, mas a família do político não deve entrar. Eu me lembro do cuidado, né, que sempre se levou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando achávamos que ele tinha um filho fora do casamento. E era aquele bezerro sagrado. Ninguém tocava nesse assunto e entendíamos, naquela época todos, de que deveria ser assim. Porque o presidente da República, Fernando Henrique, na época, né, ele poderia ser criticado, sim, pela gestão e tal, mas nunca um filho dele, um filho fora do casamento, que não entrou na política, que não foi votado, que não faz discurso. E agora a gente vê cair por terra esses mais, vamos dizer, esses mais comuns pensamentos, que é deixar a família fora dessa história. Lembro também aquela reação que se teve quando levaram a filha do ex-presidente Lula, o Collor levou durante a campanha eleitoral, e houve uma reação total. E eu sinto falta exatamente desta reação. Como colocar uma garota de 12 anos no meio de um debate político que divide o país como esse agora? A primeira-dama tem razão de estar emocionada e tem razão de estar, a gente vê que ela está até decepcionada. Eu diria o seguinte: não decepciona, não abandone a luta, não, vamos em frente. A gente tratou desse episódio ontem aqui, Pavinato. O que achou do ataque, dessa resposta que vimos hoje da primeira-dama, a mãe da Laura, a Michele Bolsonaro? As pessoas perderam totalmente a noção de respeito. E o que mais me irrita, Vitor, é essa jornalista que faz parte desse auto-intitulado, né, Frente Ampla pela Democracia, jogar isso não é nenhuma piada, isso é um crime. Né, uma informação, uma elucubração, como ela fez no seu Twitter, e tão covarde que fechou a conta depois. Veja, no domingo, no debate do segundo turno, o Lula ele usava um broche da organização Faça Bonito, que é uma organização que luta contra a exploração sexual infantil. E ele usou esse broche, né, como uma forma de protesto àquela fala atrapalhada, infeliz, do Jair Bolsonaro em live no dia anterior. Bom, pois bem, isso foi comemorado por essa frente ampla,
né? O pessoal do Mais Amor, por favor, né? Bateu palma. Aí vem, eu tenho problema de chamar esta jornalista de mulher, porque isso é um bicho, né? Essa pessoa que diz que luta pela democracia, na verdade está fazendo a gente retroceder, não a um período autoritário, está fazendo a gente retroceder à Idade Média. Vou falar aqui do Beccaria de novo, que no século XVIII escreveu dos delitos e das penas e modernizou, tirou o direito criminal do medievo e trouxe para a modernidade. E uma das medidas eram: os filhos não respondem pelos crimes dos pais. Da mesma maneira, se um adulto faz uma merda, a criança não tem nada a ver com isso. Porque o que a Bárbara Garcia fez foi mais ou menos o seguinte: vamos imaginar a figura de um estuprador. Você não manda ele para a cadeia. Qual vai ser a pena? Estupra a filha do estuprador? Isso está certo? Isso vai contra a Declaração de Direitos Humanos, isso vai contra a Constituição, vai contra o Código Penal, vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai contra qualquer moral, qualquer norma de decência que se tenha na civilização. É abjeto. Eu espero que essa mulher suma para nunca mais aparecer. Você, Schelp? Olha, minha solidariedade absoluta à primeira-dama Michele Bolsonaro pelos ataques à filha dela, as ofensas e insinuações. Realmente é algo inadmissível. Uma coisa é fazer críticas, por exemplo, acusações contra os filhos adultos do presidente que estão na política, estão na chuva para se molhar, estão acostumados ao embate ideológico, político, as acusações mútuas. Eles próprios, né, são muito duros muitas vezes com outras pessoas, fazem ataques também, enfim. Mas no caso de uma filha, né, menor de idade, que é absolutamente inocente de qualquer coisa, não tem nenhuma justificativa para atacá-la dessa forma, e a Michele Bolsonaro tem toda a razão de se emocionar. Não é preciso ter uma filha com essa idade para entender o que ela está sentindo, mas eu que tenho uma filha dessa idade, consigo sim entender o que ela sentiu e a indignação e a revolta dela. Minha solidariedade a Michele. Você, Ana, em primeiro lugar, te peço desculpas pela interrupção brusca agora há pouco, mas queremos o seu comentário sobre esse tema que a gente está debatendo agora, o desabafo, a resposta dada hoje pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Ana. Só para dar uma satisfação à nossa audiência, Vitor, o corte que eu recebi foi porque o Vitor recebeu uma mensagem do nosso departamento jurídico e eu falei Lula e falei Lu-ministro e não pode, então nós estamos também patinando aí no escuro, estamos sob uma censura horrível, censura de ministros que deveriam proteger nossa liberdade de imprensa, proteger nossa Constituição. Estamos também sob uma autocensura. Será que eu posso falar do Fachin? Será que eu posso falar de A? Será que eu posso falar de B? E não por mim, mas pela Jovem Pan, que hoje tem um alvo nas costas, um alvo injusto nas costas, por perseguição política. Porque aqui na Jovem Pan, eu estou há 3 anos na Jovem Pan, nunca, em nenhum momento nesses 3 anos, a Jovem Pan ou qualquer pessoa dentro da Jovem Pan, do Tutinha, a diretores, a produtores, ninguém nunca me disse o que eu podia falar e o que eu não podia falar. O meu microfone sempre foi aberto e sempre foi livre. Então é muito triste assistir o Pânico hoje de manhã e ver um tesouro da Jovem Pan, por exemplo, que é o Emílio no Pânico, o líder do Pânico, ele dizendo que ele trabalha há 40 anos na Jovem Pan, ele tem um amor profundo pela emissora e que em 40 anos ninguém jamais corrigiu ou pediu uma vírgula a mais ou a menos no microfone dele, liberdade total. E que essa semana foi a primeira vez em 40 anos que o Emílio foi censurado. Eu precisava deixar esse desabafo porque nós estamos caminhando para uma ditadura completamente parecida, se não já estamos, da Venezuela, da Nicarágua. São perseguições políticas, são perseguições a empresários, são perseguições a jornalistas, a emissoras de TV e agora
nós temos que ficar pisando em ovos. O que nós podemos falar? Eu posso defender a primeira-dama ou alguém da coligação do PT vai entrar com uma petição e dizer que mas estão defendendo demais a família do presidente Bolsonaro. Como é isso? Como fica isso? Tá difícil assim dessa maneira. Então precisamos entender que no dia 30 não é o Bolsonaro que vai ser o presidente ou o senhor ex-presidente Luiz Inácio. É um caminho muito maior de censura, de mordaça a jornalistas, empresários, cidadãos. Não podemos discutir, não podemos opinar, não podemos nada, não podemos agora sequer tirar uma conclusão de uma premissa verdadeira. Ou o caminho do caos, da censura, da invasão de terras, da revogação de reformas, desrespeito à Constituição e à lei. Me perdoem o desabafo, mas hoje vendo o Emílio dizendo que nunca foi censurado ou sequer dirigido durante 40 anos, e essa é a primeira vez, é de cortar o coração. A censura de um tribunal que deveria proteger as nossas leis e a nossa liberdade de imprensa e de expressão que estão na Constituição e a autocensura. Nós não sabemos mais o que nós podemos dizer, porque amanhã vai chegar um papel do PT na Jovem Pan. Bom, vou aproveitar que a Ana voltou ao tema da censura, a Jovem Pan, para trazer aqui para a conversa também Alexandre Garcia, que como toda quarta-feira, a partir de agora, se junta aqui à bancada. E antes de te passar, Alexandre, a gente está desde o começo do programa mostrando aqui reações, a repercussão de entidades, de parlamentares, repudiando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral contra a Jovem Pan. Chega agora uma nota assinada pela Fundação Casper Libero e pela TV Gazeta. Eu vou ler essa nota agora. A Fundação Casper Libero e o Departamento de Jornalismo da TV Gazeta reiteram seu comprometimento com a liberdade de pensamento e expressão e veem com preocupação as recentes decisões judiciais que interferem de maneira a cercear a programação de emissoras de rádio e TV. A livre circulação de conteúdo jornalístico é uma das garantias do Estado democrático e importante ferramenta para que o público exerça o direito constitucional de acesso à informação, para que, a partir dela, forme a própria opinião diante das circunstâncias e fatos apresentados. Interferir nesse processo é tolher o cidadão de tomar consciência da realidade pública que o cerca. Conceitos ideológicos à parte, é preciso zelar para que todos os lados sejam conhecidos, concordemos ou não. Esse é o princípio jornalístico maior e a missão que sempre nos coube defender. Essa é a nota da Fundação Casper Libero e da TV Gazeta. Alexandre Garcia, boa noite, Alexandre. Boa noite, Brown, boa noite, querida Ana Paula, boa noite, meu caríssimo Zé Maria, Diogo, Tiago, Mota. Olha, prazer de novo estar entre vocês. Eu tenho 2 filhas e as 2 já tiveram 12 anos, por isso eu quero falar nisso, mas antes eu queria me referir a essa questão da censura. Eu tenho sempre à mão esse livro aqui. Essa é a Bíblia para os fiéis do direito, aqueles que acreditam na lei. Essa é a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, numa cláusula pétrea, artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São cláusulas pétreas, que estabelecem condições. Olha, não pode ter anonimato, tem direito de resposta, né? Tá lá. Recorrer é possível. E lá, no artigo 220, que trata da comunicação social, eu estou falando da Bíblia. Esse livro aqui, os ministros do Supremo são os guardiões desse livro, os zelotes. Artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística. Que pena que a gente tenha que ler a Constituição. Que pena. Porque a Constituição tem 34 anos, a gente não precisaria mais lembrar dela. Mas voltemos aí ao desabafo, ao protesto da senhora Michele Bolsonaro, mãe de uma menina de 12 anos, que foi ofendida por uma jornalista. A gente fica com vergonha, como jornalista, eu fico com vergonha. Eu não imagino jamais que uma coisa dessa saia de uma pessoa sendo jornalista. Eu fico sem saber o que eu faria se alguém fizesse isso por ódio a mim, fizesse o que ela fez com a minha filha, ou uma das minhas filhas, quando tivesse 12 anos. Eu acho que indenização não, por danos morais, porque não há preço para isso, não há valor. 100 milhões, 1 bilhão, não tem preço. Cadeia, sim. Tem crime de calúnia, injúria e difamação contra uma menina de 12 anos. É incrível. Agora, por outro lado, eu vejo que a pessoa se revela fazendo isso. Põe para fora o que ela tem dentro, que não é apenas o ódio, a raiva, é algo sujo, de caráter, de formação, né? E talvez de raiva contra si mesma, contra o mundo, contra a humanidade, contra o meio em que vive. Se expõe, é uma catarse contra a própria pessoa. Então aí eu fico até com pena dessa agressora, pobre dela.